Bom dia de novo, meninos. Estão me ouvindo bem? Bom dia, professora. Sejam bem-vindos. A gente se viu agora há pouco, né? Alguns dos que entraram agora que não estavam na aula anterior. Vamos lá, mais uma aula de geometria. Nós estamos estudando semelhança entre polígonos, tá? Com geometria a gente vê uma vez por semana, faz tempo, né? Que a gente nem tem aula nenhuma. Vou voltar aqui um slide. Carregou aí para vocês? Carregou? Carregou, gente? Deixa eu ir para vocês a minha tela. Sim. Sim. Então, ó, os polígonos, quando eles são semelhantes, né? Quando, quando os ângulos correspondentes são congruentes, tá? E os lados correspondentes são proporcionais. É a mesma teoria dos triângulos semelhantes, muito bem parecido, viu? Então, eles têm lados proporcionais a ângulos congruentes. Ângulos congruentes quer dizer que são ângulos iguais, tá? Outra observação é que em polígonos semelhantes a gente tem uma razão de semelhança, tá? E essa razão de semelhança, ela é uma constante K, é igual a 2/3, tá bom? Então, uma observação é que polígonos semelhantes, né? A definição de polígonos semelhantes só é válida quando essas condições aqui elas são satisfeitas. Quando eles têm ângulos iguais ou congruentes e lados correspondentes proporcionais, tá? Então não esqueçam disso. E a razão de semelhança deles é uma constante K, que é igual a 2/3. Então, olha só. Determine a medida x do polígono abaixo, sabendo que os polígonos da imagem são semelhantes. Então, o que a gente faz com polígonos semelhantes, assim como triângulos semelhantes? A gente pega os lados proporcionais e divide, tá? Então, ó, x, qual é o lado proporcional de x na segunda imagem? Quanto que é? Meio, 1,5. Então, vou pegar x, dividir por 1,5, tá? Vou pegar apenas um dos lados, porque eles são semelhantes mesmo, então vou pegar aqui o 4. Qual é o lado proporcional de 4 na segunda figura? 2. 4 dividido por 2. Então, eu vou ter... O que acontece quando eu tenho uma situação como essa, primeiro B? Uma igualdade entre frações. O que a gente faz? Regrinha básica da matemática. Alguém lembra o que faz? Ninguém? Multiplico cruzado, tá? Toda vez que eu tenho uma igualdade entre frações, eu multiplico cruzado. Então, vou ter 2 vezes x, vai ser igual a 4 vezes 1,5. 2 vezes x é igual a 6. 4 vezes 1,5 é 6. Então, vou ter x é igual a 6 dividido por 2. 2 está multiplicando com 1 x, desce dividindo. X, então, é igual a 3. Super tranquilo, né? Não tem erro, né? Então, olha só. A razão entre as áreas, né, das duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre as figuras. Então, a constante K vai ser igual a K ao quadrado, tá? Então, aqui eu tenho, ó, perímetro
perímetro da imagem, né, é 8 centímetros, tá bom? E a área dessa menor é de 4 centímetros ao quadrado. Da maior, o perímetro é 16 e a área também é 16 centímetros ao quadrado. Então, a razão entre os lados vai ser 2 dividido por 4, que é igual a meio. Então, eu tenho aqui 2 dividido por 4, meio. Razão do perímetro, vou pegar um perímetro e vou dividir pelo outro. Então, da primeira imagem, o perímetro não vale 8. Então, 8 dividido por 16, que é o perímetro da segunda. Também vai valer meio. E a razão entre as áreas, vou pegar a área da primeira imagem, que é 4, e dividir pela área da segunda, que é 16. Vai ficar 1/4, tá? Então, isso aqui é o que quer dizer razão entre as áreas de duas figuras semelhantes. Razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre essas figuras, tá? Esse D aqui, ó, entre essas figuras. Então, olha só, se é o quadrado de razão de semelhança entre essas figuras, então K, que é a minha razão, vai ser igual a K ao quadrado, e é o que aconteceu praticamente aqui. Pergunta, primeiro B, sobre isso? Então, olha esse exercíciozinho aqui, ó. A razão entre os volumes 1 e 2 de sólidos semelhantes é igual ao cubo da razão de semelhança entre dois segmentos correspondentes dos sólidos. Então, se é a razão, eu vou dividir V1 por V2 e vou ter o cubo como resultado da razão ao cubo. Então, ó, exemplo. Qual a razão entre as medidas das arestas e dos volumes de dois cubos A e B, cujas arestas medem 2 centímetros e 8 centímetros, respectivamente? Então, o volume da primeira, eu vou ter quanto? Ó, não é 2? Então, eu vou ter 2 elevado ao cubo, tá? Então, vou ter resultado 8. A segunda não vale cada aresta aqui 8 centímetros? O volume não é 8? Então, vou ter 8 elevado ao cubo, o resultado é 512. A razão entre os lados do cubo, o que eu vou ter? 2 dividido por 8, então a razão é 1/4. A razão entre o volume, eu vou ter 8 dividido por 512, então eu vou ter 1 sobre 64, tá? Aplicando o conceito da razão elevada ao cubo, então eu vou ter isso daqui, ó. 1/4 vai ser igual a 1 sobre 64 elevado ao cubo. Volta. Então, aplicando o conceito da razão, eu chego a esse resultado aqui final. Pergunta do que a gente fez aqui, vocês conseguiram entender, acompanhar a explicação? Primeiro bem, interage comigo alguém, para me saber. Eu quero, professora. Oi, Evelyn. Foi a Evelyn ou a Alane que falou? A Alane, né? Sim. Então, vamos lá. Continuando. Então, ó, quando a gente fala de semelhança e perímetro, então tem uma propriedade que não podemos esquecer. Quando dois polígonos são semelhantes, o perímetro desses polígonos são proporcionais, tá? Então, as medidas dos lados correspondentes quaisquer. Então, o perímetro também é proporcional. Exemplo, um triângulo M de pontos, né? MNP de perímetro igual a 36 centímetros é semelhante ao triângulo ABC da figura abaixo. Determine as medidas do lado do triângulo MNP. Então, vamos lá a resolução. Ó,
Então, aí a gente quer saber a medida dos lados desse triângulo MNP. Então, eu tenho aqui dois triângulos, tá? Um tem um perímetro igual a 36, tá? Se a gente somar tudo, a gente vai ter aí 36, tá bom? Aqui, ó. Um é o perímetro igual a 36, que é esse daqui, que é o MNP. O outro tem... O outro é semelhante, o outro triângulo é semelhante a ele, tá? Então, na imagem, ó, o exercício me deu os lados do triângulo A, B e C, tá? Me deu as imagens do triângulo A, B e C. Então, me deu os lados, na verdade. Então, eu tenho aqui, ó, perímetro a somar todos esses lados aqui, tá? Então, o perímetro do triângulo A, B e C, somando todos os lados, é igual a 24 centímetros, certo? Que eu tenho aqui, ó, isso aqui vale 10, 19 com 5, então perímetro 24 centímetros. Então, o que eu vou ter? Os lados desse triângulo maior, eu não tenho. Então, como eles são semelhantes, eu vou pegar o que é proporcional. Ao lado x, qual é o lado proporcional a ele, do x aqui? 5. Então, eu vou ter x dividido por 5, que é igual o perímetro, né, desse segundo triângulo, que é 36, dividido pelo perímetro do primeiro, que eu sei que é 24. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter 24x, que é igual a 180. Então, isolando x, vai ficar 180 dividido por 24, x é igual a 7,5. Então, esse lado aqui do x mede 7,5 centímetros, tá? Agora, vamos calcular o y. O y, qual lado é proporcional a ele no triângulo acima? É o 9 aqui, mede 9, né? Então, y dividido por 9 é igual ao perímetro das duas imagens, que é 36 dividido por 24. Então, a gente pega o perímetro do maior, que é o que a gente está procurando, divide pelo perímetro do menor, que é 24. Então, eu vou ter 24y é igual a 9 vezes 36 é 324. Y vai ser igual a 324. O 24 está multiplicando o 10 e dividindo. Dividindo 324 por 24, y mede 13,5 centímetros. Então, aqui, ó, y está medindo 13,5 centímetros, tá bom? Nesse caso aqui, tá faltando quem? Só o z. Qual é o lado proporcional ao z? É o lado AC aqui, que mede quanto? 10 centímetros. Então, vou ter z dividido por 10 é igual ao perímetro das duas imagens, 36 dividido por 24. 24z é igual a 360, né? Porque eu tenho 10 vezes 36, 360. Então, eu tenho z igual a 360 dividido por 24. Z vai ser igual a 15. Então, pronto, está resolvido. Descobri todos os lados do triângulo MNP. Vocês têm alguma pergunta? Quer que repete algum exercício desse daí? Eu vou estar postando agorinha, assim que terminar de converter a aula, a gravação das duas aulas, matemática e geometria, tá? E vou estar mandando uma listinha para vocês resolverem, tá bom? Professora, quanto que a senhora vai... Essa de geometria vocês têm até semana que vem para me entregar, porque a aula é uma vez por semana. Agora, a matemática vai ser daqueles exercícios dos slides, vou colocar com forma de lista para você já acessar e copiar. Quem não copiou, quem já copiou, acessou os slides e já fez, tudo bem. Não precisa copiar de novo. Quem não fez pode estar acessando a lista que eu vou estar encaminhando, tá? E aí eu já quero a listinha dos exercícios de matemática para a próxima aula. Viu? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Compreenderam o meu pedido?
Resultado. Outra coisa importante, viu? Essas atividades valem nota, viu? Cada atividade de listazinha mandada tá valendo nota. Então, vamos chamada de novo. Agora para geometria. Igor. Você tem que falar presença para mim saber que você tá atento na aula. Senão, eu acho que você só conectou. Lembra disso. Então, eu chamo as duas vezes. Se não falar presença, eu deixo com falta. Igor. Ele Alane. escreveu, professor. Presente. Evelyn Vitória. Evelyn. Presente. Aline. Presente. Vinícius. Quem mandou mensagem aqui foi só o John, né? O Igor também mandou. O Igor eu vi. Christian também colocou aqui presença. John já colocou aqui. E o Christian também. Carlos Eduardo. É o Assunção ou Santos? Santos. Eduarda Camille. Presente. Parece que vocês estão com a vozinha de que ainda tá com sono. Gabriela Eu ainda Ribeiro. tô com sono. Presente. Com sono mesmo. Por último, Cauã. Presente. Meninos, então por hoje é só. A gente se vê amanhã, tá? Não deixem de fazer a atividade que eu tô pedindo para vocês fazerem. Terminar aqui agora, eu vou estar postando tudo já para vocês já irem adiantando, tá bom? Tchauzinho. Até amanhã. Tenha um bom dia, viu? Tchau. Dormem não, que vocês têm aula até 11h20.